Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando, e prepare-se que é mais uma videoaula daquele jeito que você já sabe, tá? Objetiva, direta, organizada, para você sair da minha aula prontíssimo para fazer aquela redação nota 1000, combinado? Papel e caneta na mão, cola o olho aqui, já dá aquele like no vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir, já compartilha para aquele amigo, para aquela amiga da sala do vestibular que também está estudando e vem pra aula! Bom, pessoal, a gente está falando aqui, ó, para a gente se situar no tempo, anote aí, por favor, a gente está falando de Idade Média. A Idade Média, ela foi dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Você precisa entender um pouquinho de qual que era o momento histórico para você entender um pouco das características da literatura, porque, afinal de contas, as artes, elas sempre refletem qual que é o momento político, histórico que está acontecendo na região, tudo bem? Então anote aí, né? A Idade Média, ela foi dividida, ela foi ali do século V até mais ou menos o século XV, mais ou menos, tá, pessoal? Porque quando a gente fala, observação aqui, tá? Um parênteses aqui na nossa aula. Sempre quando eu falo contigo aqui de datas, de situações, de contextos históricos, vamos entender que assim, poxa, o capitalismo ele não surgiu dia 7 de janeiro de 1789. Não foi assim, né? Foi ao longo dos meses, ao longo de uma construção de determinados enlaces históricos, conceitos históricos que vão desenrolando, que vão acontecendo. Então é por isso que a gente fala mais ou menos, tá? Em média, aproximadamente, ok? Voltando ao assunto. Então, a Idade Média foi ali do século V ao século XV. Ela foi dividida em duas partes. A Alta Idade Média, digamos que era quando esse mercantilismo estava bombando, a igreja estava com o poder lá em cima. A gente chama de Alta Idade Média. Tipo, tava tudo dando bom, ok? Que foi do século V ao X. E do século XI ao XV a gente chama de Baixa Idade Média, que é quando esse sistema político, esse sistema teocêntrico, esse sistema cultural, esse domínio da igreja do imperador estava em declínio, tudo bem? E quando que surgiu o trovadorismo? Ele surgiu no século XII, ele foi mais ou menos aproximadamente do século XII até o século XV, tá? E tome nota aí, foi a primeira escola literária, o primeiro estilo literário a surgir, tá? Pessoal, para a gente entender, então, para você entender um pouco dos conteúdos, porque normalmente quando a gente vai falar sobre isso, a gente precisa ou ler uma obra, né, ou ler um poema ali e caracterizar, entender ele, e para a gente entender qual que é o momento histórico que a gente está, considera-se que ali a gente está no teocentrismo. O que é tel? Tel vem de Deus e centrismo vem de qual que é a espinha dorsal dessa população? Qual que é o olhar dessa população está voltado para onde, né? Qual que é o centro dessa discussão? Então, digamos que o comportamento das pessoas, a política, a cultura, tinha como muito base a religião, Deus, a Bíblia, okay? Aquele ambiente ali religioso. Por isso que, tome nota aí, só para você entender, nesse momento, quem tem mais terra tem mais poder, ok? Quem tem mais terra tem mais dinheiro, tem mais poder aquisitivo. E a maior concentração de terras no mundo estava nas mãos de quem? De um imperador, de um monarca, de uma nação? Não, estava na mão da igreja, ok? A igreja tinha bastante poder religioso, mas também político. Então, pessoal, você vai ver que nessas obras aqui você vai ter bastante contexto, conteúdo religioso. Bom, mais um pouquinho eu preciso falar para você um pouco dessa pirâmide, tá? Imagina que no topão ali você tinha um rei, abaixo dele você tinha o alto clero. O que é o alto clero? As pessoas da igreja que eram de uma alta patente, ok? Depois do alto clero você tinha o baixo clero, também eram algumas pessoas da igreja, mas também de baixa patente. E por último você tinha os camponeses e servos. Normalmente esses trovadores aí, trovador porque ele é um versador, ele é um rimador. Trova vem de poema, vem de verso, vem de rima, ok? Esse trovador, ele era ali, ele era membro, digamos, de uma baixa nobreza, tá? Entre uma baixa nobreza e um cavaleiro medieval. Digamos que ele estava ali no meio dessa pirâmide. E ele via, ele observava esse contexto aqui que acontecia no topo da pirâmide e discutia isso nos versos. Ora, ele está apaixonado por uma dama que ele nunca vai ter acesso, porque lembra que ele era uma baixa nobreza, então ele nunca vai ter contato aqui com uma alta nobreza. Não perda de tempo. Nesse momento a gente tem a sociedade estamental. Escreva aí, sociedade estamental é aquela que você não tem uma troca de classes, ou seja,
Você nunca vai ter no poder alguém que veio da base, seja porque ele está no poder porque ele foi conquistando aos poucos, ou seja porque ele está no poder porque ele casou, ele entrou numa família mais abastada, com mais dinheiro, com mais posição social, tá? Isso não existia. Sociedade estamental, você não tem essa mobilidade de classe. Você nasceu camponês, você morre camponês. Você nasceu no alto clero, você morre no alto clero. Você nasceu na alta nobreza, você morre na alta nobreza. Então ele tinha contato com, ele era da metadinha aqui da pirâmide social e tinha contato com quem da base. Então também nota aí, ou ele vai estar muito apaixonado por essa mulher que já é casada, esposa do rei ou esposa de alguém ali da elite, ou então ele vai estar criticando essa igreja, quem tá ali no alto poder. É sempre um olhar de baixo para cima, tá? Bom, último aspecto histórico aqui para a gente realmente entrar na literatura. Neste período, o Império Romano, que era bastante forte ali, ele tinha bastante terras na Europa, digamos que estava regredindo, ok? E aí, França, Espanha e Portugal estavam delimitando seus espaços territoriais. Além disso, elaborando ali e fixando elementos culturais como idioma. Além disso, delimitando também um rei ali, um monarca específico. Então, estavam se formando como nações. E uma das características que você vai ver, vou pegar esse fio da meada aqui, é que esse tipo, né, de trova, e esse tipo de verso surgiu na região da Provença, que fica na França, e se espalhou por toda a Europa, mas principalmente por Portugal. Lá, digamos que a produção literária foi muito mais forte, tá? Foi muito mais rica, foi muito mais volumosa. E, não menos importante, você vai ver que a maioria desses versos aí, eles são escritos em galego-português. O que é galego-português? Não é nem o português de Portugal, tá? Galego-português é uma mistura do português de Portugal com o galego que existia nesta época. Lembra que o elemento cultural não estava muito claro, que ele tinha acabado de se firmar como nação? Então isso, digamos, é uma herança, tá? Que você vê muito claro aqui nas nossas obras literárias. Agora sim, vamos entrar nas características desses poemas, nas características, digamos, dessas obras que você pode e deve utilizar na sua redação. Vamos lá. Primeira característica, tinha um platonismo amoroso. O que é isso? Normalmente, esse amor que era declarado nesses poemas era por uma pessoa que seria inatingível, né? Digamos que o homem estava lá declarando seu amor por uma mulher que fazia parte da alta nobreza e que, obviamente, ele nunca ia ter contato com ela ou nunca ia se casar com ela. Lembra daquela sociedade estamental que não tinha troca de classes? Então, a possibilidade de ele ter algum contato com ela era mínimo, era pífio, era inexistente, tá? Pobre é uma coisa triste. Outra questão aqui é que você vai ver bastante poesia palaciana. Assim. A maioria do contexto desses versos, dessas poesias palacianas, era versando, escrevendo sobre ali um cenário de um palácio, de um monarca, tá? De uma monarquia. Outra questão importante é que esses trovadores, pessoal, eram como se eles fossem um entretenimento para os reis. Sim, eles ficavam ali tocando suas liras, né, para esses reis. Então, normalmente, você tinha aí essas poesias cantadas, tá? Por isso que aqui eu vou falar cantigas e não poesias. Eram bastante cantadas. Perdão. Uma das características que você vai ver aqui é a oralidade. Sim, são bastante vocábulos ali mais formais, mais simples, porque elas eram bastante cantadas, versadas. E também vão ter bastante rimas ou bastante paralelismo. O que é paralelismo? Quando uma frase ela se repete na outra, você troca só o final da frase, porque era mais fácil de decorar, porque elas eram cantadas, tá? Outra situação que você vai ver nessas obras é que elas utilizavam de bastante cunho moral e religioso. Tinha, digamos, uma censura religiosa, uma censura moral. Não se podia fazer críticas muito claras, ou aquelas obras que faziam críticas muito claras, elas eram mal vistas, elas eram, digamos, colocadas em outro nível, ok? E por último, você vai ver que nesse contexto aí, o modo de vida da aristocracia era bastante questionado, era bastante criticado, tá? É legal você ter esse olhar que desde esse momento a arte ela já foi vista como um campo de denúncia, de discussão para alguns contextos que você via dessa organização política e não se concordava. Bom, vamos lá agora. Haviam 4 tipos de cantigas, tá? 4 tipos de cantigas. A de amor e amigo, que chamava de cantiga lírica, né? Lembra lírica, ser cantado, ser versado? Então, a de amor e de amigo, que eram chamadas de líricas. E qual a diferença? A de amor, normalmente, era uma declaração, era um eu
lírico masculino, a gente chama assim na poesia, eu lírico masculino, quando parece que é um homem que está escrevendo aquilo, tá? Então esse eu lírico masculino estava declarando o seu amor impossível de ser concretizado por uma dama, por uma mulher que seria inacessível. Você tinha aqui aquele tal do paralelismo sintético que eu coloquei. Era bastante erudita, era bastante vocábulo formal aqui nesse momento, porque como essa mulher era uma pessoa da nobreza, ele tinha que declarar isso da forma mais formal possível, mais rebuscada possível. Esse amor aí era proibido, muitas vezes ele estava apaixonado por uma mulher que já estava prometida a um homem, lembra que nessa época as mulheres eram prometidas, né? Já estava prometida a um homem, já estava casada com outro homem, e digamos que ele seria um vassalo, ele se colocava bastante na situação de um vassalo amoroso. O que é um vassalo amoroso? Um servo. Ele se via como um servo dela. Ele vai viver a vida inteira amando ela, declarando o seu amor aí, como se fosse servindo para ela, esse amor que nunca vai conseguir vivenciar. Bom, falado sobre a cantiga de amor, agora eu vou para a cantiga de amigo, tá? Lembrando que cantiga de amigo e de amor faz parte das cantigas líricas, ok? Cantiga lírica se subdivide nessas duas, tudo bem? Vem cá, a cantiga de amigo, digamos, olha só, nesse período as mulheres elas não sabiam ler e escrever, elas nem podiam elaborar a obra, elaborar verso, elaborar poema, nem podia, né? Então o que elas faziam? Elas estavam lá apaixonadas por um amante, um namorado, um esposo, um marido que foi pra guerra, ou então com saudade do irmão, enfim. E daí elas queriam também produzir isso, só que elas falavam: ei, trovador, vem cá, eu não posso escrever, escreve pra mim. Eu vou ser o eu lírico. O eu lírico vai ser feminino, sim, escreve como se fosse eu escrevendo aí. E aí você declara esse amor pra mim? Então tome nota. Nas cantigas de amigo era o eu lírico feminino, era um amor possível, era uma linguagem mais natural, mais coloquial. Normalmente era como se fosse um desabafo, você vai ver ali como se ela estivesse falando com uma amiga, com uma mãe, com uma irmã, tivesse ali conversando com a natureza, sabe quando você tá ali conversando sozinho, enfim, era um ambiente rural, lembra disso, né? Então ela tá ali desabafando, perguntando pro mar: ó mar, cadê meu amor que não vem, enfim. Então normalmente esse era um contexto das cantigas de amigo, ok? Fechando a caixinha aqui das cantigas líricas, agora vem aqui para as cantigas satíricas. Cantigas satíricas também se subdividem em dois tipos, vamos lá. Havia as cantigas de escárnio, que era uma crítica mais indireta, não utilizava de palavras de baixo calão, não dizia qual era o nome dessa pessoa que eu estou criticando. Era como se fosse um deboche, uma ironia, utilizava de bastante palavras conotativas, né, para que eu me relacionasse, para que eu me referisse a essa pessoa, ou a essa igreja, ou a esse monarca, ou a esse sistema que eu estava criticando, ok? Agora vem aqui para as cantigas de maldizer. Pessoal, nas cantigas de maldizer, aí é que se lascava a lenha. Ali a relação era direta, havia palavrões, palavras de baixo calão, a crítica era direta, era uma crítica mais rude. Você utilizava às vezes até o nome da pessoa que você está criticando. Sim, você criticava ali o rei, você criticava um padre, uma freira mais especificamente, o papa, assim, aqui a crítica era bem direta, tá? Agora vamos falar dos trovadores mais importantes dessa época, aqueles que mais produziram conteúdo, que mais produziram obras. Tome nota aí. Havia o Mendinho, o Aires Nunes, o Dom José, o Dom Diniz, o Paio Soares. Esses daí, digamos que eram os que produziram muito mais conteúdo, tá? Bom, pessoal, fechado aqui a nossa caixinha de contexto histórico, vem aqui para nossa análise. Já entendi um pouquinho do que é o trovadorismo. Legal, primeiro estilo de época literário, surgiu na França, mas tomou muito mais força em Portugal, surgiu ali na Idade Média, tinha bastante contexto da igreja, né, da religião, da poesia palaciana, porque o contexto era dos palácios, dos monarcas, ou então das guerras, esses amados, esses homens que iam para a guerra. Já entendi tudo isso, professora. Mas vem cá, como é que eu posso utilizar isso na redação? Sim, pessoal, olha só. Primeiro ponto mais importante quando a gente fala de minoria social, tá? Essas críticas, esses conteúdos, eles eram muito velados, eles eram censurados. Então, qual que era a forma que esses trovadores tinham de falar do que sentem, digamos, desabafar, colocar para o mundo, se expressar a sua opinião, né? Expressar o seu pensamento, o seu ponto de vista acerca daquilo tudo. Eram essas obras, era a literatura, era a arte, né? Então a arte era a única forma de você, digamos, expressar isto para o mundo. Então, digamos que
a arte aqui, ela vem nesse momento, a arte, principalmente a arte abstrata, ela vem nesse momento para ser muito importante para registro histórico e, além disso, para expressar esse conteúdo, expressar esse sentimento. Quando a gente fala de educação, também é importante, porque nesses momentos as missas eram elaboradas, eram realizadas em latim. Todo esse contexto que eu falei para você de quem escrevia as obras eram os homens, então olha só, as mulheres não sabiam ler e escrever, a maioria da população não sabia latim, era uma educação, era toda uma informação que ficava muito cerceada, que ficava direcionada, que ficava fechada para uma parte da população. A maioria da população, você acha que um camponês ia ler essa obra? Você acha que um camponês ia ter acesso a isso? Lembra que eu falei para você que os trovadores lá, eles ficavam cantando, né, fazendo essas cantigas para os imperadores, eles eram como se fosse um entretenimento desses monarcas, né, dessa alta nobreza. Então, digamos que a cultura, que a educação, ela inexistia para a maioria da população, inexistia para aquela base da pirâmide, lembra? Para camponês e para servos. Ela era, digamos ali, de alto padrão, não havia ali uma educação para todos, para a população. Então, quando a gente fala de momentos históricos, é sempre bom, por isso que eu te dei o contexto histórico, para você entender que neste momento a produção artística, ela era muito fechada, ela era a única voz também que esses artistas tinham para se manifestar contra aquilo que eles não concordavam. Fez sentido para você? Cerejinha do bolo para você que ficou aqui até o final da aula. Se liga só, se você tá pensando aí, poxa, mas um fato histórico numa redação, como que eu posso utilizar isso daqui mesmo? Será que isso faz sentido? Pessoal, todos os fatos históricos que você tá vendo aqui no meu canal, todos eles têm relação para você conseguir colocar na redação, porque fato histórico ele dá mais veracidade para sua redação, ele dá mais credibilidade. Sabe aquele chavão? Contra fatos no argumentos? É isso, é a real, é o mais... Faz o simples, que o simples dá certo. É isso, coloca fato histórico na sua redação, dá credibilidade para ela, dá veracidade. Seu corretor da sua redação vai ler o primeiro parágrafo ali e vai falar, poxa, além de ele colocar um fato histórico e ter repertório para defender isso daqui, ele soube contextualizar com o tema, ele soube relacionar com o tema. Acabou, é nota alta na certa. Tá bom? Bom, comenta aqui o que você mais gostou desse vídeo, algum outro tema que você gostaria de ver e, claro, vai lá, gabarita essa prova.